como se não gozassem dele, pois a aparência deste mundo passa. Ora, eu quisera que vivesseis sem inquietações, porque não tem mulher, é solícito das coisas do Senhor, e de como agrade a Deus. Mas o que é casado ocupa-se solicitamente das coisas que são deste mundo, de como há de dar gosto à sua mulher, e assim será dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e virgem cuida das coisas que são do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Seguido do Santo Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sentar-se. Bem, o Santo Evangelho é o veio de Santa Marta, né? Santa Marta e Santa Maria, que são irmãs de São Lázaro. Então, hoje celebramos, no caso, Santa Marta. Então, hoje, 29 de julho, celebramos a festa de Santa Marta, que era irmã de São Lázaro e também de Maria, irmã de São Lázaro, Santa Maria, portanto. E quando Nosso Senhor ia para Jerusalém, Nosso Senhor morava na Galileia, Jerusalém era a capital naquele tempo, e ainda era a capital da sua região, e ele periodicamente ia a Jerusalém e ficava hospedado na casa de seus amigos, desses fiéis, São Lázaro, Santa Marta e Santa Maria. E hoje, nesse episódio, nós vemos Nosso Senhor está hospedado na casa de São Lázaro, de Santa Marta e também de Maria, Santa Maria. E lá ele percebe o comportamento dessas duas mulheres que estavam servindo a ele, Marta e Maria. Marta estava muito ocupada, muito solícita em atender ali às necessidades materiais do ilustre hóspede, Nosso Senhor, enquanto Maria estava ali preocupada em ouvir, em absorver aquilo que Nosso Senhor estava ensinando. E Nosso Senhor reclama de Marta, porque ela se preocupa em coisas que são ali triviais, coisas passageiras, que são necessárias, mas não são importantes. O que é mais importante quando temos Deus, quando estamos com Nosso Senhor, é ouvi-lo. Isso é mais importante do que estar preocupado com comida, com arroz, com feijão, com varrer a casa, com isso, com aquilo. Então a nossa preocupação principal quando estamos, no caso, diante do Senhor, estamos na Santa Missa, por exemplo, estamos diante do Senhor, que está presente. Então a nossa preocupação aqui não é com o celular, por isso que é bom desligar o celular, né? Tudo. Não é com o celular, com o que está acontecendo lá em casa, o que está acontecendo na rua, com isso, com aquilo. É preocupar em ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer através do sacerdote. Então é aproveitar essa oportunidade para se desligar das coisas do mundo, para se ligar, sobretudo, para se voltar, sobretudo,
para as coisas de Deus, como fez Santa Maria. E cada um, é importante se dizer, que cada um no mundo é chamado a viver a sua vocação como tal. A sua vocação como tal. Como nós vimos na epístola, aqueles que são casados, que sejam solícitos para com suas esposas, e as esposas para com seus maridos, para com os filhos. Então, a função daquele que é casado, como pai, como mãe, é educar os filhos na fé, é prover a família com os bens materiais e também espirituais, pai e a mãe, essa função, especialmente o pai, como cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. É bom que a gente veja isso também, não é o marido que chega lá querendo imprimir, impor as coisas, mas o modelo que o marido tem que seguir é o de Cristo. Como Cristo conduz a sua igreja, assim o marido deve conduzir a sua família, conduzir a casa, a família, a esposa, os filhos, como Cristo conduz a sua igreja. Então, se ele não está conduzindo de acordo com Cristo, então ele está conduzindo de forma errada. Por isso que muitos casamentos aí não dão certo, sobretudo nos dias de hoje, né? Assim também tem a vocação, né? Essa vocação do século, aquele que quer casar, que se case, né? Não existe mal nenhum nisso de São Paulo, né? Mas aqueles que querem servir ao Senhor, que façam como eu, como São Paulo, né? Que era celibatário, para servir, para ser solícito às coisas do Senhor, sem misturar as coisas, né? Então aquele que é casado cuida das suas coisas de pai, assim como o padre vai cuidar das coisas que é inerente ao seu ministério, ao seu sacerdócio. Hoje no mundo virou uma confusão, né? A ministra faz da comunhão, que era o padre tem que dar comunhão, inventando essas coisas. A ministra da comunhão, a ministra vai visitar o doente, leva o viático, faz isso. Já tem até, estou inventando já até uma forma de tipo de confessar, né? Orientação espiritual, os leigos que dão. Então essa não é a função dos fiéis, dos leigos. Essa é a função de quem? Do sacerdote. Aquele que é casado, ou que é virgem, né, que vai para um convento, mas que vai rezar para a santificação sua e a santificação daqueles que estão a seus cuidados, né, para rezar por aquelas pessoas. Quem é pai de família, mãe de família, vai cuidar de sua família, cuidar de seus filhos. A gente fala, eu não tenho tempo nem de rezar. Lá no modernismo, né, eu fico o dia todo na igreja. O dia todo na igreja. Não cuido do marido, não cuido dos filhos, não cuido de nada, só da igreja. Na igreja. Enche o saco dos padres lá, eu estou o dia todo na igreja. Eu não tenho tempo nem de cuidar da minha família, nem de rezar direito, eu não tenho tempo. Eu me dedico sempre às coisas de Deus. Isso está no lugar errado. Como esposa, como mãe, tem que cuidar da sua família, da sua casa, não é das coisas da igreja. Eu sou ministro, eu faço leitura, eu sou catequista, eu sou não sei o quê, Então faz tudo, menos aquilo que é inerente ao seu estado de vida. Quando a pessoa morrer, vamos falar lá, quando Nosso Senhor chegou, quando chegou às 10 virgens, como fala no Evangelho, né? 5 eram imprudentes, são as 5 que não estavam vivendo seu estado de vida, né? Imprudentes, estavam fazendo coisas que não tinham nada a ver com... Não tinha azeite mais nas suas lâmpadas, porque não estava preocupado com isso, né? Preocupado com outras coisas. Então, quando chegou Nosso Senhor, ela tinha ido comprar o azeite. Em vez de estar fazendo as coisas que eram inerentes ao estado dela, ela estava fazendo outras coisas, né? Então, quando Nosso Senhor chegou, elas tinham saído para comprar o azeite para colocarem nas lâmpadas. E de repente, Nosso Senhor entra, fecha a porta e elas chegam atrasadas, né? Porque estavam... eu estava dando comunhão com fulano, eu estava visitando o doente, eu estava não sei o quê, né? Eu não estava cuidando da minha família, eu estava cuidando de coisas que é do sacerdote. Mas o sacerdote modernista não faz mais nada disso, né? Então, é um problema sério. Então ele vai ficar fora, não vai entrar, a porta vai estar fechada. As 5 que eram prudentes, né? Estavam fazendo aquilo que é inerente ao seu estado de vida, então estavam as lâmpadas já preparadas, com azeite, com óleo, para quando chegasse o Senhor, elas entrassem, e assim acontecesse. Então, como eu estava falando, né, nós temos o estado de vida
somos chamados primeiramente à santidade, né? Sede santos como o vosso Pai é santo. Então quando nós somos formados, criados, a gente é criado para isso, para a santidade. Deus nos cria para ser santos, como Ele é santo. Aí nós somos chamados, essa é a primeira vocação. E alguns vão, a maioria vão para o estado do matrimônio, outros para o estado de vida consagrada, religioso, né? As virgens, e um outro grau para o sacerdócio. Então no século ficam os casados, e tem pessoas também que não casam, né? Como Santa Marta, por exemplo, não vivia no convento, não era freira, até porque não tinha, mas ela se consagrou no século, ou seja, no mundo. Hoje é Santa Marta, virgem, então ela consagrou a sua virgindade vivendo na sua família, com seu irmão, com a sua irmã Maria, mesmo atarefada, mas ela se consagrou, se santificou por isso. Nosso Senhor deu uma observou, né, para ela, fez uma advertência, né? Não se preocupe tanto com as coisas do mundo, né, mas escolha a melhor parte, como fez a sua irmã Maria. Então esses três estados, né? No século, ou casado ou virgem, que não é fácil. Se não é fácil no convento, imagina no século, né? Quem procura viver a sua pureza no século, na virgindade, vivendo a virgindade, não é fácil. Ou, como falei, vivendo no convento, que é o meio mais fácil de alcançar a santidade, mais fácil do que no século, porém, com as suas dificuldades. Todo estado de vida tem suas dificuldades, como o matrimônio tem, né? Assim também tem na vocação religiosa, no convento, como freira ou como frei, religioso. E a terceira, que é a mais elevada, é a mais importante, falando Semedo isso, né? O sacerdócio é mais importante, é mais elevado do que os dois anteriores, e também tem as suas cruzes, né? Não é fácil, sobretudo no mundo de hoje, né? Mais ainda no mundo de hoje, é muito mais difícil exercer esse ministério. Como diz São Paulo, né? Então aqueles que não são casados, que exerçam, que cuidem, né, das coisas do Senhor. Então esses são os três estados de vida. Então não podemos misturar as coisas, né? Como os modernistas fazem. O padre é padre. Quer seja aqui, quer seja na China, quer seja debaixo d'água, é padre. Eu ouvi alguns padres, né, no modernismo, que diziam: não, eu sou padre no altar, depois que eu tiro a casula, nem casula usa mais, né? Tiro a estola, a batina na túnica, eu sou uma pessoa qualquer, como qualquer um. E de fato são, né? Como qualquer um, não tem diferença nenhuma. Então é todo mundo igual. O padre faz coisas que é do casado, o casado faz coisas que é do padre. A virgem, a freira, digamos, faz coisas que é da pessoa do século, a pessoa do século quer ser freira, interfere, fica naquela confusão, ninguém sabe o que é nada. Não existe hierarquia, não existe divisão, né? Não existe separação, não existe, todo mundo é igual, nivelou todo mundo. Isso foi para o nível da religião também. Você observa que uma coisa vai puxando a outra, né? Então todos somos iguais, toda religião é boa. O Deus é o mesmo, o Deus, né, o Deus do Buda é o mesmo Deus do cristianismo, o Deus do Maomé, não, é o mesmo Deus, não tem problema. Vamos fazer a casa abraâmica, né? As três religiões que nasceram de Abraão, todo mundo é igual. Então é uma grande mentira. Por isso que não está assim desse jeito, né? Igualdade. De onde vem essas ideias? Será? Igualdade, né? Fraternidade, liberdade. Cada um ali vai seguir a sua religião. O mundo, toda uma fraternidade universal. Todo mundo é igual. Isso é coisa do demônio, que é o autor, né? É o chefe que conduz a seita secreta, que tem essas ideias aí. Infelizmente entrou na igreja, e a igreja modernista, seita do Vaticano II, segue justamente esse ideal. Todo mundo é igual, nivela todo mundo. E nivelamento por baixo. Não é nem prosperismo por cima, mas por baixo.
todos os níveis, na família, na sociedade, na religião, na cultura. A gente ouve de barbaridades por aí. Dizem que é música, né? Não tem nem comentário, né? Então tem cada coisa. Então nivela sempre por baixo. A decadência que nós vemos aí, então, do ponto de vista não cultural, mas também religioso, a decadência que nós observamos por aí é tremenda, né? Monstruosa. Igrejas caindo, questões morais daqueles que deveriam prezar pela moral, né? Que vivem no grau mais elevado que seria, né? Mas eles invalidaram tudo também. Seríamos sacerdócio, é um problema gravíssimo que está acontecendo. Mas, né, nós tivemos essa graça, eu digo que é uma graça, né? De onde nós viemos até chegarmos aqui, quantos sofrimentos passamos para encontrarmos a verdadeira doutrina. Isso aqui nós não inventamos nada, aqui não é nada não é invenção. Essa palavra são seitas. A gente é aquilo que a igreja viveu até os meados, ali, década de 40 e 50, final de 50. Minha avó, minha bisavó, minha mãe, inclusive, vieram da igreja como era. Tinha suas dificuldades, por isso chegou até essa crise agora, porque já tinha problema. Não era que todo mundo era santo, estava tudo certinho, não. Tinha os problemas. De repente, aí piorou, né? Mas a gente não inventa nada, como dizia. A gente segue aquilo que a igreja sempre ensinou. Procura viver aquilo que a igreja sempre, como mãe e mestra, né, incutiu para que nós vivêssemos, os padres ensinar aquilo que a igreja ensina e os fiéis obedecerem e seguir aquilo que é ensinado pelos sacerdotes. Inclusive, esse livro aqui é um livro de 1937, como base aqui para as orações. Então a gente não pega nada, não é nada de invenção, como eles inventaram, né? Eles inventaram a missa para eles. Não é invenção? Isso aí nunca existiu. Inventaram ministérios para pessoas que não é de competência delas, ministra da Eucaristia, ministro da palavra, ministro não sei das. Então, isso é coisa que. Isso aí é inventado. Isso aí. Como alguns falam, nós somos os que sobraram. E queremos viver aquilo que sempre foi ensinado pela Santa Madre Igreja durante seus 2000 anos aí de fundação, fundado por nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.